Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo. Estamos mais uma vez aqui para conversarmos um pouquinho sobre a nossa matemática, né? Bom, a gente vai iniciar agora a sequência de progressões. A gente vai fazer algumas aulas de progressões com vocês. E a primeira aula de progressões a gente vai chamar de sequências numéricas. Pessoal, sequência numérica, nessa primeira aula, eu vou te passar a ideia do que vem a ser uma sequência, algumas nomenclaturas. A gente não vai se preocupar, eu não vou me preocupar nesse momento em classificar as sequências, que você de repente já deve ter visto alguma classificação do tipo. A gente vai só apresentar a sequência e vai estabelecer algumas regras que são convencionadas nos livros, nas provas, para você começar a se acostumar, a se familiarizar. Então, olha só. Eu coloquei aqui 4 sequências numéricas. E você vai ver que cada uma tem a sua particularidade. Algumas, a particularidade é simples da gente olhar, outras já são um pouquinho mais complicadas. Mas é uma questão de você ir acostumando e ir fazendo os exercícios com várias sequências, tá? Bom, primeira sequência que eu coloquei aqui, 20, 24, 28 e 32. Você está observando, obviamente, que essa sequência, ela é uma sequência que está indo numa linguagem vulgar de 4 em 4, né? Ela, a cada termo que você vai obter, você está adicionando 4 unidades. Então, por exemplo, do 20 para o 24, eu adicionei 4. Do 24 para o 28, eu adicionei 4. Do 28 para o 32, eu adicionei 4. Então, essa sequência, eu falo sempre para o aluno que ela é uma sequência notável. Você consegue perceber o que está acontecendo com ela. A ponto, se eu quiser continuar a sequência, eu posso continuar. Eu sei que depois do 32, eu vou adicionar 4 novamente e vou obter o 36. Depois do 36, eu adiciono 4 novamente e vou obter 40. E assim sucessivamente. Então a sequência ela é considerada uma sequência notável quando você consegue observar alguma coisa, alguma constância, alguma coisa que está acontecendo com todos os termos, vamos dizer assim. Para eu obter cada termo, você sempre observa a mesma regra, vamos colocar dessa maneira. Essa sequência aqui, 2, 4, 8, 16. Observa uma coisa, do 2 para o 4, dobrou. Do 4 para o 8, dobrou novamente. Do 8 para o 16, dobrou de novo. Então, é uma sequência que cada termo que está se passando, para você obter o próximo termo, para você obter o termo que a gente chama de sucessor, né, o próximo termo, você está sempre multiplicando por quê? Por 2. Não tem uma regra para você descobrir isso no momento. Não estou preocupado agora com regra. Eu estou apenas preocupado em você começar a observar as sequências de uma maneira mais notável. Então, eu estou sempre multiplicando aqui por 2. Então, se eu saio do 16, eu multiplico por 2, eu vou para o 32. Se eu saio do 32, eu multiplico novamente por 2 e vou para o 64. Então, uma outra sequência que o que foi notável nela? O que foi notável é que eu fui sempre multiplicando por 2. O que foi notável na primeira? Eu fui sempre adicionando 4. O objetivo é você sempre observar aquilo que é notável nessa sequência. Tudo bem? Então, continuando. 80 foi para 40, porque a sequência pode não ser crescente, ela pode ser decrescente, como é o caso aqui, ó. 80 foi para 40, 40 foi para 20. Ah, professor, matei. Ele foi dividindo por 2. Então, olha só, de 80 para 40, eu vim dividindo por 2. De 40 para 20, eu vim dividindo por 2. Quero lembrar a você que dividir por 2 seria a mesma coisa que multiplicar por 0,5, né? Ou multiplicar por 1 sobre 2, a fração. Mas não vamos entrar nesses detalhes no momento. Então, 80 para 40, 40 para 20. Continuando essa parte notável da sequência, o que foi notável aqui? A sequência foi sempre dividindo por 2 para obter o próximo termo. Então, o próximo termo aqui, se eu for dividir por 2, vai ser o 10. O próximo termo, se eu for dividir por 2, vai ser o 5. E assim sucessivamente. Eu coloco reticências porque você pode continuar a sequência
seguindo a mesma coisa notável, a mesma situação. Agora, observe essa sequência da letra D. Ela já não é uma sequência tão simples quanto a letra A, B e C. O que foi notável na letra A? Adicionando sempre 4. Na letra B, multiplicando sempre por 2. Na letra C, sempre dividindo por 2. Observa uma coisa interessante nessa sequência. Do 1 para o 2, eu aumentei uma unidade. Do 2 para o 4, eu aumentei 2 unidades. Do 4 para o 3, eu aumentei 3 unidades. Do 7 para o 11, eu aumentei 4 unidades. Você já matou. Você já viu que aqui eu vou aumentar 5 unidades e para cá eu vou aumentar quantas? 6 unidades. Ele foi aumentando de 1 em 1 o seu acréscimo. Primeiro ele aumentou 1 unidade, depois 2, 3, 4, 5, 6. Então, 11 mais 5, 16. 16 mais 6, 22. E agora, obviamente, se eu quisesse continuar, eu conseguia com o mesmo raciocínio. Então, essas sequências aqui são sequências notáveis porque elas têm uma característica que se mantém sempre do início ao fim da sequência. Porque é esse tipo de sequência que você é cobrado. É esse tipo de sequência que a gente vai fazer exercícios e aplicações sobre ela. Por enquanto, não estou dando nome às sequências, só estou apresentando. Bom, vamos ver algumas nomenclaturas. São linguagens que você vai ter que acostumar, que está em qualquer livro, né? Qualquer prova que você venha fazer, a linguagem é a mesma, é uma linguagem universal. Eu tenho aqui a sequência: 200, 240, 280, 320 reticências. Digamos que essa sequência tenha 50 termos. O primeiro termo da sequência não se escreve assim, ó. Primeiro termo. Existe um código, existe uma maneira oficial de escrever isso. O primeiro termo, que no caso aqui é o 200, a gente chama de A1. É um A minúsculo com o índice 1. O segundo termo, que é o 240, é chamado de A2. Eu até brinco com os alunos, se você não quiser, para não fazer confusão, não precisa escrever isso na hora do desenvolvimento, senão vai enrolar. Você pode escrever assim, ó, A2 e bota uma bolinha aqui, para você lembrar que A2 é o quê? Segundo termo. A1 é primeiro termo. Não escreve isso na prova, porque isso vai estar errado. Eu só estou te dando uma dica para você perceber que A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo. Vamos escrever certo agora aqui, ó. A3. A3 representa o terceiro termo. Então, vamos lá. Primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Ok? O A20, obviamente, seria o quarto termo. Então, seria o A4. Último termo. Ora, se a sequência tem 50 termos, o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3. Se a sequência tem 50 termos, o último termo vai ser o A, representado pelo A50. Agora veja bem, quando a gente fala que o último termo é o A50, é isso que você não pode ter confusão. Eu não estou dizendo a você que o último termo é o 50, como eu não estou dizendo a você que o primeiro termo é o 1. Ó, o primeiro termo, o A1, vale 200, o A2 vale 240, o A3 vale 280, o A4 vale 320. O A50, na aula de hoje, eu ainda não sei quanto ele vale. Eu só sei que ele recebe o apelido de A50 porque ele é o último termo de uma sequência que tem quantos? 50 termos. Como eu sei que ela tem 50 termos, o número de termos a gente representa sempre por N. Quando eu digo que N é igual a 50, é porque eu tenho uma sequência, com 50 termos. Vamos ver essa aqui. 20, 30, 40, 50. Último termo, eu não sei quem é. Eu sei que o A1 vale 20, eu sei que o A2 vale 30 e assim por diante. Eu não sei quem é esse termo, mas no momento em que eu digo que esta sequência aqui tem N
termos. Preste atenção nisso agora. Numa sequência com 50 termos, o último termo é o A50. Repetindo, numa sequência com 50 termos, o último termo recebe o código de A50. Então, numa sequência de N termos, o último termo vai ser codificado como AN. Se ela tivesse X termos, o último termo seria o AX. Ela aqui teve 50 termos, o código do último termo é o A50. Coloquei um cuidado aqui, embora eu já tenha falado sobre isso. A1 não significa que o termo vale 1. Isso aqui, esse 1 aqui, indica a posição. O A1 é o primeiro termo da sequência. Ele pode até ser 1, mas em geral, não é isso. O meu A1, por exemplo, aqui vale 200. Então vamos entender. A1 não indica que o primeiro termo é 1. A1 indica que aquele é o primeiro termo da sequência, que pode ser 200, 300, 400. Então, perceba, o que eu quero passar para você nessa aula. Toda sequência a ser estudada, toda sequência a ser analisada, ela tem uma característica própria, ela tem uma característica notável. Ou você vai sempre adicionando o mesmo número, ou vai sempre subtraindo, ou você vai sempre multiplicando ou dividindo pelo mesmo número, ou algum caso particular onde você vai adicionando de forma variada. O objetivo é que você conheça as sequências numéricas e conheça as nomenclaturas que a gente acabou de falar. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar melhor com essas nomenclaturas, mas é necessário que você estude as nomenclaturas para você não ficar perdido na hora dos exercícios e da nossa próxima aula. Ok, pessoal? Eu sou o professor Leonardo, um abraço, até a próxima.